o dinheiro da corrupção tinha que ser investido em educação, que ele deva voltar para o lado mais carente, que mais se precisa nesse país. Eu acho que o dinheiro da corrupção deveria ir para a reforma de presídios. Para a educação, devia para a saúde, porque é o que a gente mais precisa, né? E você? Para onde você acha que deve ir o dinheiro recuperado em operações de combate à corrupção, como a Lava Jato? O Interesse Público de hoje começa com essa pergunta, porque você vai conhecer agora o projeto Reeducar. Verbas recuperadas em ações criminais e de combate à corrupção serão utilizadas na reforma de escolas. Todo recurso público já é por si só sagrado na sua utilização, mas este que é proveniente de resgate da corrupção, ele precisa ser aplicado com mais zelo, com mais cuidado ainda, e voltado para uma área que é cara a todos nós, que é a área da educação, sempre tão carente. Estamos montando uma força-tarefa para acompanhar de perto a boa aplicação desses recursos. Goiás é o segundo estado a aderir ao projeto Reeducar. O dinheiro recuperado vai ajudar o futuro de muitos estudantes da rede estadual e municipal de ensino. Estão vendo essa escola aqui? Ela é uma das muitas que serão beneficiadas com o projeto Reeducar. A parte física será toda reformada. O projeto Reeducar nasceu de uma ideia dos procuradores do Rio de utilizar parte dos recursos da Lava Jato para reformar algumas escolas públicas estaduais cariocas que estavam com problemas seríssimos de infraestrutura e, inclusive, em prejuízo à qualidade da educação. Deu muito certo, houve, inclusive, apoio do próprio presidente do Tribunal Regional de lá. A primeira Câmara, então, sugeriu que todos os estados copiassem essa brilhante iniciativa. Qual é o objetivo dessa ação, desse termo, né, do Reeducar? É realmente fazer reformas e ampliações, seja construção ou adaptação de refeitórios, cozinhas, projeto de combate a incêndio também, em questão de segurança dos nossos alunos e professores, né? Então, esse aí tem essa visão de melhorar a infraestrutura de unidades escolares existentes. Assim que o projeto for implementado, serão analisadas as necessidades de cada unidade escolar e, a partir disso, a reforma e ampliação. As contempladas serão as com menos capacidade física. Com o investimento, o esperado é que a qualidade atinja um nível maior. E para o diretor do Centro de Ensino de Período Integral em Goiânia, a satisfação é grande em poder ser uma das possíveis escolas do estado que terão melhorias na infraestrutura educacional. A satisfação não será só nossa, ou apenas nossa, mas sim, e principalmente do alunado, que é o que mais precisa. No IP de hoje, a gente vai mostrar também. Nós fomos até Santarém, no Pará, para mostrar uma conquista importante para os povos indígenas da região do Baixo Tapajós e Arapiuns. Agora, esses indígenas terão seus direitos à saúde garantidos. Aqui em Uberlândia, o MPF entrou com 2 ações na Justiça para que a União e o Estado garantam o fornecimento de medicamentos para quem tem lúpus e hepatite C. No que você acredita? Qual a sua fé, seus ideais políticos e filosóficos? Até que ponto as obrigações do dia a dia podem interferir diretamente naquilo que você considera ser a essência da sua vida? Talvez você não saiba, mas a Constituição Federal garante a você o direito de não praticar ações que vão contra as suas crenças. É a chamada escusa de consciência. O nome é complicado mesmo e praticamente ninguém conhece. Escusa nada mais é que um sinônimo para justificativa, uma explicação para evitar a obrigação de fazer algo.
Segundo a lei, ninguém pode ser privado dos seus direitos por causa das crenças filosóficas, religiosas ou políticas. Mas tem uma ressalva: quem se negar a realizar uma obrigação legal, aquela que é imposta a todos, e não fizer o serviço alternativo, que também é previsto em lei, perde esse privilégio e pode ser punido. Antigamente, em alguns casos, quem declarava escusa de consciência precisava apresentar documentos reconhecidos em cartório de vínculo com as entidades a que pertence. Hoje em dia, só a palavra ainda não basta, mas uma declaração simples já é o suficiente. É o caso do alistamento militar. Quando ele se alista, é a primeira fase do processo, ele vai lá na internet, faz seu alistamento online, ele depois vai ter um segundo processo, que é a fase da seleção. Essa seleção nada mais é do que uma entrevista de emprego. Né? Qualquer entrevista de emprego, se você alega que você fez um curso, se você é formado em alguma coisa, você apresenta a sua documentação. Então é interessante que durante o processo de seleção, ele apresente esse processo, essa alegação de imperativo de consciência, tanto no religioso, quanto político, quanto filosófico. Conseguiu entender como funciona a escusa de consciência? Agora é sempre se manter informado e seguir a lei. Voltamos e agora a gente vai falar sobre saúde indígena. 13 etnias do Pará passaram anos lutando para serem atendidas pela Secretaria de Saúde Indígena do Ministério da Saúde. Só que elas tinham esse direito negado por não estarem dentro de uma terra demarcada. Ou seja, além de não terem o direito à demarcação, ainda tinham negado o acesso à saúde. O MPF acompanha esse caso há anos e, enfim, parece ter tido solução. Com o grito de guerreiros, as lideranças indígenas saudavam a todos que estavam no auditório do Ministério Público Federal para acompanhar a apresentação das equipes multidisciplinares que prestarão os serviços de saúde às 13 etnias das aldeias localizadas no Baixo Tapajós e Arapiuns. Uma luta vencida após anos de batalha judicial, que se tornou realidade graças à atuação do Ministério Público Federal. Hoje se celebra e se apresenta profissionais para comporem equipes multidisciplinares de saúde que efetivamente prestarão o serviço a essas populações nas aldeias, respeitando as suas práticas curativas, respeitando os usos de suas ervas medicinais. Ednei Arapium mora na aldeia Cachoeira do Maró. Para chegar a Santarém, são necessárias 14 horas de viagem de barco. Tempo que pode comprometer a saúde de quem precisa de atendimento médico. Com a contratação e início do trabalho imediato dos profissionais, o serviço irá beneficiar principalmente idosos e crianças, que são as maiores preocupações dentro das aldeias. Era muito difícil a comunicação nas aldeias mais distantes, então qualquer coisa que acontecia, as pessoas morriam, não tinha como atender. 18 profissionais, entre médicos, odontólogos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, compõem as duas equipes que prestarão os serviços de atenção básica em regime de rotatividade a cada 15 dias nas 67 aldeias. Desde 2019, a CESAI conta com um helicóptero para fazer a remoção dos casos mais graves para a cidade. Agora, a Secretaria aguarda a chegada de novos meios de transporte, o que irá otimizar e deixar mais rápido o atendimento a esses povos indígenas. O processo de licitação de compra de embarcações, ambulantes, etc., para também levar as equipes dentro de área, já se findou. Então já adquiriu os barcos, só falta as empresas entregar.
Em cerca de 30 dias já vão estar aqui para estar levando as equipes, tirando os pacientes e fazendo toda essa situação logística do Baixo Tapajós e Arapiuns. 4 índios fazem parte da equipe de multiprofissionais, sendo mais uma vitória alcançada pelos indígenas, o que vai ajudar a garantir o atendimento diferenciado, respeitando as práticas culturais dos povos da Amazônia. Muitas equipes entram e agem de forma violenta, não respeitando nossas crenças, nossas tradições. Então, a gente busca isso, né, que a saúde indígena seja de fato diferenciado, sem nenhuma intervenção dentro da nossa cultura, né, dentro da nossa realidade ali. O Ministério Público Federal continuará acompanhando de perto esse trabalho. O MPF não arredará o pé de observar se os direitos dessas populações estão sendo devidamente respeitados, se essa política está sendo devidamente implementada. Caso haja qualquer violação de qualquer direito, o MPF agirá. Agora, uma atualização sobre o caso Pinheiro. A gente já mostrou aqui no IP o problema de alguns bairros em Maceió, em que casas e o solo passaram a apresentar rachaduras. Enfim, o drama de várias famílias passa a ter solução depois de um acordo firmado entre o MPF, as autoridades responsáveis e a mineradora Braskem. Vamos ver? 17 mil pessoas, 4.500 imóveis e um comércio que movimenta bilhões de reais por ano. São altos os números e os prejuízos que envolvem 4 bairros de Maceió, capital de Alagoas, que desde fevereiro de 2018, após fortes chuvas e um tremor de terra de 2,5 na escala Richter, começaram a rachar. O relatório do Serviço Geológico Nacional identificou que o afundamento do solo nas minas de extração de salgema causaram as fissuras em casas e ruas. A mineradora Braskem não assumiu a culpa, mas aceitou arcar com os custos de R$ 1,7 bilhão para realocar as famílias e indenizá-las. Em audiência pública, no início de janeiro deste ano, foi firmado um acordo entre os Ministérios Públicos e Defensorias Públicas Estaduais e Federais com a mineradora Braskem. O acordo prevê a ampliação do programa de apoio à realocação das famílias e compensação financeira para as demais áreas de maior risco nos bairros atingidos. Para o nosso pessoal da encosta, é um acordo que vem a beneficiar a várias famílias. Sobretudo os mais pobres e os mais indefesos diante da Braskem, o acordo foi um avanço histórico e não podemos negar isso. E o Ministério Público Federal, junto com as outras entidades, estão de parabéns pelo esforço. É o início de uma vitória que a gente imaginava que estava longe, mas com o acordo agora a gente vê uma luz no final do túnel. Em coletiva à imprensa, os procuradores explicaram que serão priorizadas na realocação as áreas de maior risco de desabamento, mas que todos os 4.500 imóveis serão desocupados e os proprietários indenizados. Tinha como prioridade realmente a desocupação daquela área para tirar as pessoas de lá, para não correrem risco de vida. No próprio trâmite da empresa, há uma desocupação inicial, com também alguma compensação para mudança e também um auxílio no aluguel, e para, na sequência, haver a compensação financeira. As áreas prioritárias é a área de resguardo, onde tem a maior concentração das minas, e também a área da encosta do Mutange, para desocupação. Para a indenização, vai ter um fluxo, não é? O fluxo de toda a área que é objeto do acordo, que engloba a parte do Mutange, Bebedouro e parte do Pinheiro. Um mapa das casas danificadas nos bairros do Mutange, Bebedouro, Bom Parto e Pinheiro foi divulgado com as áreas e as etapas da desocupação. A mineradora informou que cerca de 1.500 famílias da área de resguardo já deram entrada no acordo e que a segunda fase, acordada com os Ministérios Públicos e Defensorias Públicas Estaduais e Federais,
com novas visitas técnicas, será iniciada até o final de janeiro. O coordenador do programa pela Braskem explicou que os proprietários podem receber R$ 80.500 pelo imóvel para aderir ao acordo ou iniciar um processo de negociação diretamente com a empresa. Após o início da jornada de apoio à realocação, o morador receberá instruções também sobre o cronograma para a jornada de apoio à compensação. É essa jornada que deve levar até 2 anos. Esse é o prazo máximo que nós estimamos para remover todas as pessoas e realizar as respectivas indenizações. No próximo bloco, saúde é direito das pessoas, é dignidade. É manter um cidadão no mercado de trabalho, é manter um jovem numa universidade, é proporcionar a ele o direito de fazer um planejamento de vida. E aí, sem o medicamento, o que ele vai visualizar? Eu vou ficar destruído, minha vida acaba aqui. Pior do que ter uma doença grave, que por si só já é uma situação muito difícil, é precisar comprar medicamentos de alto custo porque eles estão em falta na rede pública de saúde. Esse é o caso de remédios para doenças renais lá em Uberlândia. É na Associação dos Pacientes Reumáticos de Uberlândia que muita gente da região consegue informação e acesso a programas de reabilitação. A ARUR tem mais de 5.000 associados que sofrem com doenças reumáticas. São mais de 100 moléstias desse tipo. Entre elas estão artrite, artrose, gota e lúpus. Doenças que atacam ossos, cartilagens, tendões e ligamentos e podem comprometer outros órgãos, como o coração, rins e pulmões. A Bruna tem 19 anos e é uma das mais de 300 pessoas com lúpus que se tratam no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Esses pacientes sofrem com a falta de medicamentos para a doença. Um remédio importantíssimo para tratar o lúpus não está sendo fornecido pelo Ministério da Saúde. É o micofenolato de mofetila. A Bruna, por exemplo, nunca teve acesso ao medicamento pelo SUS. Ela compra o remédio que custa até R$ 1.500 por mês, com a ajuda de amigos e parentes. Eu preciso muito do medicamento micofenolato, porque sem ele o lúpus ataca os meus rins param e eu preciso ir para hemodiálise. A falta do medicamento gera uma grande preocupação na equipe de reumatologia do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Essa medicação é uma alternativa fundamental para parar a doença que, senão, danifica os rins e pode levar até a diálise. Lembrando que os pacientes com lúpus, a maior parte são mulheres jovens. Então, estamos falando de uma população de mulheres entre 15, 25, 30 anos com um problema renal que pode ser tratado com essa medicação e que, se a medicação não tiver à disposição, pode evoluir de forma muito grave. Mas além do medicamento para o controle do lúpus, pacientes de Uberlândia sofrem também com a falta dos remédios para hepatite C. São pelo menos 4 que aumentam a qualidade de vida e ainda evitam a disseminação de infecções. Por causa da falta desses medicamentos na rede pública, o MPF entrou com 2 ações civis públicas contra a União e o Estado de Minas Gerais para que garantam fornecimento adequado para o tratamento dos pacientes na região do Triângulo Mineiro. Adotem providência para adquirir esses medicamentos que são indicados hoje para o tratamento do lúpus e da hepatite C. Adquira esse medicamento e que ele seja distribuído e que haja estoque por pelo menos 1 ano para atender todos os pacientes. A dona Nilma, fundadora da Associação dos Pacientes Reumáticos, se tornou uma parceira do MPF e da equipe de reumatologia do Hospital de Clínicas na luta pelos direitos dos pacientes. Saúde é direito das pessoas, é dignidade.
é manter um cidadão no mercado de trabalho, é manter um jovem numa universidade, é proporcionar a ele o direito de fazer um planejamento de vida. E aí, sem o medicamento, o que ele vai visualizar? Eu vou ficar destruído, minha vida acaba aqui. Uma coisa é certa, a gente não vive sem água. E é por isso que é tão importante falar sobre esse tema. E assim eu chamo a segunda reportagem da nossa série especial. A gente vai conhecer agora o projeto Conexão Água, que contribui para melhorar a qualidade da água no Brasil. O Tietê é um dos principais rios de São Paulo, mas só de olhar para ele já dá para ver toda a poluição. Em dias de chuva, o lixo e a sujeira aparecem ainda mais, uma situação que se repete em vários outros rios e córregos da cidade. Segundo o levantamento feito pela ONG SOS Mata Atlântica, nenhum dos rios do estado de São Paulo apresenta ótima qualidade da água. A maioria foi classificada como regular. São vários tipos de agressão que acabam afetando os rios. É claro que rios em áreas urbanas, eles recebem mais tipos de fontes de poluição. As principais estão relacionadas ao esgoto doméstico, mas também atividades que poucas vezes nós nos atentamos, como a agricultura, que base, utilizando aí os fertilizantes que acabam sendo trazidos para os rios pela chuva. Há outros tipos de poluentes que ficam mais em evidência na atualidade, que a gente chama de resíduos sólidos, ou, quando vai para o mar, o que a gente chama de lixo no mar. Só no estado de São Paulo, os pesquisadores da ONG analisaram 108 pontos. O meio ambiente também é uma preocupação do Ministério Público Federal. Por isso, aqui em São Paulo, o órgão criou a campanha Biomonitorando as Águas. O objetivo é coletar dados e monitorar a qualidade das águas dos rios. A campanha foi criada no ano passado em parceria com a Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Com orientação de um técnico, os estudantes recolhem amostras das águas dos rios. Verificam a presença, por exemplo, de insetos na água. Todas as informações coletadas podem ser divulgadas em um aplicativo no celular. Estamos saindo do piloto e expandindo o projeto nacionalmente, já são 9 estados participando. Nós fomos na Escola Estadual Jardim Iguatemi, onde teve a palestra da pesquisadora Kátia Sonoda da Embrapa, na parte da manhã, e na parte da tarde levamos os alunos até o Parque do Carmo, para fazer a atividade de monitoramento participativo no aplicativo. Então, os alunos coletaram dados sobre a qualidade das águas do Lago do Parque do Carmo e todos esses dados sobem automaticamente para a plataforma do Monitorando a Cidade. Mais de 2.500 estudantes de diversas escolas públicas já participaram da campanha, que faz parte do projeto Conexão Água. A ideia partiu dos próprios procuradores, que desenvolveram parcerias com técnicos e empresas para ajudar ao meio ambiente. Água é um pleonasmo de conexão, porque na verdade é conexão vida, o significado, conexão para a sustentabilidade, vida sustentável. Então acaba englobando vários indicadores: saúde pública, uso adequado da tecnologia, acesso à informação, a participação em controle social, a finanças sustentáveis, investimentos responsáveis, ou seja, todos esses assuntos trabalhados na forma de redes colaborativas, e tudo é muito centrado em questões técnicas muito bem fundamentadas. As informações coletadas nos rios não servem para apontar se a água é boa para consumo, mas é possível verificar, por exemplo, a condição para banhos em rios, lagos e represas. Além disso, a ideia é usar a tecnologia para estimular o interesse da sociedade na preservação e conservação do meio ambiente.
É altamente possível recuperar o Rio Tietê, Rio Pinheiros e outros rios que estão sendo fortemente impactados. É viável tecnicamente, economicamente e politicamente. Gosta de escrever, o MPF vai montar uma coletânea virtual que pode ser composta por um texto seu. Então, presta atenção aí, porque foi lançada uma chamada pública para esses artigos. O tema deve ser Violência de Estado, controle externo da atividade policial, sociedade e sistema de justiça. Os textos devem falar sobre o papel da sociedade e do sistema de justiça no controle da atividade policial. A ideia é promover os direitos fundamentais e a cidadania por meio desses trabalhos, que podem ser artigos inéditos, atualizados, adaptações de monografias e resumo de teses ou dissertações. Quem tiver interesse em participar deve enviar o material até o dia 18 de fevereiro para o e-mail 7ccr@mpf.mp.br. O assunto da mensagem deve ser este aí que aparece na sua tela. O resultado da seleção será enviado aos candidatos por e-mail em até um mês depois do prazo para envio dos artigos. Para mais informações, acesse o edital completo no site mpf.mp.br. Gente, é isso. O Interesse Público de hoje termina aqui. Ah, mas antes, vamos dar uma olhadinha no que está sendo preparado para a próxima semana? Não aceito, não quero. Desde que a dona Marlene se aposentou em 2006, ela não tem sossego. Recebe pelo menos 4 ligações diárias de bancos e financeiras com propostas de empréstimos consignados. É um assédio direto. A gente fica encurralada. Difícil, né? Eu te conto essa história direitinho na semana que vem. A gente se vê. Um beijo, tchau!